Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês alguns livros, gente, que eu jurava que eu não ia curtir, que eram leituras que não iam funcionar pra mim. E eu acabei favoritando. A gente vai falar um pouquinho sobre livros que a gente acha que não tem afinidade, e no final você pode ser surpreendido por ele. E o quão é bom, né? O quão isso te beneficia quando você dá chances para livros fora da sua zona de conforto. Antes da gente começar, lembra de se inscrever no canal, deixar o seu curtir. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Conta pra todo mundo que o canal existe, assim você me ajuda, porque o canal vai crescendo e eu quero que o canal cresça muito ainda. Então, por favor, já se inscreve, já deixa o seu curtir, já manda esse vídeo para os seus amigos, que assim você me ajuda muito, tá bom? Se for comprar qualquer coisa na Amazon, não precisa ser livro, pode ser qualquer coisa. Se você for assinar o Prime, se for assinar o Kindle Unlimited, se for fazer qualquer coisa na Amazon, gente, lembra de usar o link do canal, que assim você me ajuda muito. Não altera o valor para vocês, é uma forma de patrocinar meu conteúdo sem gastar nada a mais por isso, tá bom? E também tem uma lojinha na Shopee, que é a lojinha dos meus desapegos da estante. E se você quiser conferir quais são os livros que eu tô desapegando, o link fica aqui no box de descrição também, tá bom? Me segue nas outras redes sociais, porque tem conteúdo diferente em todas elas. E bora pro vídeo, porque eu tenho alguns livros pra falar aqui com vocês hoje. Eu tô bem animada, gente, porque essa é uma lista que eu tava pensando em fazer já tinha um tempo. E eu ando sendo muito surpreendida por livros que são fora da minha zona de conforto. Livros que eu achava que eu não ia curtir, porque são livros que talvez pela sinopse não me interessasse ou pela capa não me interessasse. E a gente realmente tem, né, esse pré-julgamento muitas vezes quando a gente olha para um livro ou quando a gente, sei lá, tá pesquisando o que comprar ou vê alguma pessoa lendo e fala, esse livro nunca daria certo comigo. E aí a gente acaba por algum motivo ou outro não dando uma chance pro livro. Mas talvez fossem livros que você fosse favoritar ou que fosse te tocar de um jeito que você não esperasse. E esses livros que eu vou falar aqui pra vocês hoje, eles são exatamente esse sentimento comigo, entendeu? Foram livros que, por N motivos, eu vou falando por o motivo de cada um deles, mas por algum motivo foram livros que eu achei inicialmente que eu não ia curtir e eu acabei favoritando, sabe? E é isso. Então, se tiver uma mensagem para eu deixar para vocês nesse vídeo dê uma chance para livros fora da sua zona de conforto, porque você pode ser surpreendido. O primeiro livro que eu vou falar para vocês nesse vídeo é o Antes que o Café Esfrie. Antes que o Café Esfrie foi um livro que eu li recentemente, tem pouco tempo. Ele é super fininho, pequenininho de ler, você lê em um dia, é super prazeroso, tem resenha desse livro aqui no canal. Então, vou deixar aqui nos cards pra vocês, vai lá conferir. Eu não vou falar muito sobre a história, mas eu vou falar porque que ele me surpreendeu. Quando eu tava pesquisando sobre esse livro, eu vi algumas pessoas lendo, pessoas que têm um gosto literário diferente do meu, mas são pessoas que amaram o livro. E eu nunca tinha pegado um livro de um autor japonês pra ler. Então, inicialmente, eu tinha aquela estranheza de tipo, eu acho que eu não vou curtir porque a escrita é muito diferente do que eu tô acostumada. É uma sinopse que não me chama muita atenção. Eu tinha um pouquinho de preconceito com contos. E esse livro, ele é contado inteiro em contos. Aqui a gente tem 4 contos ao longo do livro. Mas são contos que se complementam e no todo formam uma história só. No final do livro são contos que vão se complementando e no final é uma coisa só, sabe? E assim, eu amei o livro. E quando eu comecei a ler, eu realmente achei que ele não ia ser pra mim, porque eu estranhei um pouquinho a escrita mesmo, como eu achei que eu fosse estranhar. Eu demorei um pouquinho pegar o ritmo, eu demorei um pouquinho pra me envolver com os personagens, sabe? Pelo menos o primeiro conto eu ainda não estava completamente rendida pela história. Mas no decorrer das páginas eu fui me adaptando à forma de contar, né? À forma da escrita. Eu fui me adaptando à narrativa e aí eu fui me envolvendo tanto com os personagens, eu fui me envolvendo tanto com a história, que eu no final do livro eu tava chorando, gente. Eu tava chorando muito, eu chorei muito com esse livro. E aí
eu fiquei surpresa, porque era um livro que ele já estava na minha estante há algum tempo, eu tinha recebido ele de parceria com a editora Valentina. E aí eu falei, cara, eu acho que eu não vou ler esse livro. E ele foi ficando aí, foi ficando. E eu vendo cada vez mais as pessoas falando sobre esse livro nas redes sociais. Eu falei, cara, mas todo mundo está falando desse livro, eu tenho ele aqui, será que eu não vou dar uma chance pra ele? Talvez seja a hora de eu dar uma chance, talvez, não sei, eu posso estar errada. Eu ganhei o livro, por que eu não tento, né? Eu vou tentar. E é uma leitura tão rápida, eu acho que eu vou ler rapidinho, eu tô de ressaca mesmo, é melhor eu pegar um livro curto, né, e tudo mais. Eu falei, vou dar uma chance. E, gente, eu fiquei tão surpresa no final desse livro, quando eu terminei, em prantos, esse livro. E aí eu favoritei, que eu falei, caramba, ainda bem que eu não me escutei, ainda bem que eu dei uma chance, ainda bem que eu tentei, porque foi uma história que entrou pro meu coração, assim, que, não sei, me tocou, e hoje em dia eu olho para esse livro e lembro dele com carinho. Então, enfim, esse foi o primeiro livro que eu tenho pra falar pra vocês nesse vídeo. Já falei horrores desse livro aqui no canal, então se você ainda não deu uma chance, acho que tá na hora de você dar. Outro livro, esse já não tem pouco tempo que eu li, esse já tem um tempinho que eu li, que foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Esse livro, gente, cheio de marcação, inclusive. Esse livro aqui, eu vi que ele tava no hype, sabe? Esse já era um livro que eu já vi muita gente falando logo de cara. Todo mundo tava falando que ele era um livro icônico. E eu tenho um certo preconceito com livros no hype. Eu sei que várias pessoas têm esse preconceito também. De, esse livro tá muito hypado, não quero ler. Só que aí, gente, o que acontece? Eu esperei um pouco o hype passar. E talvez, se não fosse pelo hype, eu nunca tivesse me interessado pelo livro. Porque a capa, eu não sou muito fã da capa. Eu acho que talvez não ia me chamar atenção. A sinopse também não ia me chamar muita atenção. E aí eu falei, cara, eu acho que, não sei, gente. Talvez eu não lesse esse livro se não fosse muitas pessoas, muitos canais falando sobre esse livro na minha cabeça há muito tempo. Falei, cara, eu trabalho com livros, lendo livros e falando sobre livros na internet. Eu não posso me dar o luxo de ignorar o hype, né? Eu tenho que ler o livro que tá hypado pra saber conversar com as pessoas sobre isso, entendeu? Sobre esse livro. E aí eu falei, vou ler. E eu li por causa do hype. Porque se não fosse o momento do burburinho desse livro, talvez eu não tivesse dado uma chance, porque realmente era um livro que não me chamava a atenção, sabe? E aí eu li. Gente, e eu confesso pra vocês que eu fiquei surpresa também, porque eu favoritei, eu amei. A Evelyn era uma pessoa que era um personagem que eu ficava o tempo todo pensando, será que essa mulher não existe mesmo? Será que essa mulher não, será que esse mundo não existe mesmo? Será que essa história não existe mesmo? Porque a narrativa da Taylor Jenkins Reid, a forma como ela conta a história e o jeito que ela descreve a Evelyn é uma coisa tão rica em detalhes, tão envolvente, que você acaba comprando tanto aquela história que você fala, cara, isso aqui aconteceu, não é possível que não exista essa mulher, sabe? E é isso. E o sentimento que me deu no final do livro foi, cara, que livro especial, que livro bom. Eu amei Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu tenho vontade de reler esse livro pra, não sei, só pra voltar pra essa história, porque realmente é uma história que deixa uma saudadezinha na gente. Que gostosinho esse momento da leitura. Eu tava a fim de voltar pra essa história, pra esse universo, sabe? E é isso. Foi um livro que me surpreendeu muito também. Eu não achei que eu fosse gostar e acabei favoritando. E também tem resenha desse livro aqui no canal, tá, gente? Vai aí buscando aí os vídeos mais antigos que tem. Agora, um romance de época, eu acho que as pessoas vão ficar surpresas de falar esse livro, porque essa é uma série de romance de época que eu indico pra caramba, e eu sempre falo desses livros, principalmente pra quem tá querendo começar a ler romance de época. É uma série e é uma autora super fácil de ler, super envolvente, que eu favoritei todos os livros que eu li até agora, que foi Um Casamento Conveniente, da Tessa Dare. Paola, mas você panfleta tanto essa série, essa trilogia, por que você tá falando que você achava que você não ia gostar? Gente, eu tô falando que eu achava que eu não ia gostar porque esse foi o primeiro livro da Tessa Dare que eu li
depois de um livro dela que eu não tinha gostado, que foi o primeiro livro dela que eu tinha lido na vida, que foi aquele Uma Semana para Se Perder, se eu não me engano. E eu tinha lido Uma Semana para Se Perder e eu não tinha gostado, nem da história, nem dos personagens. Eu falei, cara, acho que a Tessa Dare não é pra mim. E aí eu fiquei um tempo sem ler. E quando eu peguei esse livro, eu peguei por muita insistência do pessoal que me segue, do pessoal que me acompanha nas lives, principalmente a Mariana. Falou, Paula, você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler. Eu falei, ai, cara, eu vou dar mais uma chance pra essa mulher. Aí eu peguei esse livro aqui. Só que eu já achava que eu não ia curtir, porque eu já tinha lido um livro da Tessa Dare que eu não tinha gostado. Eu achava que ela não era pra mim, né? E aí eu falei, e outra... Eu não gosto quando o mocinho ele é muito traumatizado. Eu costumo não gostar. Porque quando ele é muito traumatizado, e aqui a gente tem um mocinho que ele tem a cara toda desfigurada, assim. Acho que é um lado do corpo todo desfigurado. Por causa de um incêndio, se eu não me engano, de queimaduras, assim, sabe? Todo marcado. Aí eu pensei, cara, eu acho que esse mocinho deve ser aquele super brutamontes e que maltrata todo mundo e que só é legal com a mocinha. Eu falava, cara, de novo, mais um mocinho que é um grosso e acha que os traumas da vida dele justificam ele ser um escroto com todo mundo, sabe? E, gente, não. Porque é o livro mais divertido que você vai ler, entendeu? É um livro super engraçado, é um livro que tem várias... A escrita da Tessa Dare, ela é tão envolvente, sabe? Que mesmo nas partes emocionantes, mesmo nas partes em que ela tem que descrever um mocinho traumatizado, ela sabe fazer isso de forma positiva, de forma engraçada. Então ele é turrão, mas ele não é um turrão que me deu preguiça, sabe? E eu fiquei, cara, não é possível, eu tô gostando do mocinho traumatizado que eu sempre falei que eu não gostasse, que eu não curtisse. E aí, é isso, eu paguei minha língua em 1 milhão de prestações, porque realmente é um mocinho que... Ele é traumatizado? Sim, ele é traumatizado. Mas ele não é colocado como uma criatura que é um ogro com todo mundo, só com a mocinha que não. Ah, eu sou traumatizado, então isso justifica o meu jeito de ser. Gente... Eu não gosto desse tipo de justificativa, sabe? Tipo, só porque você é traumatizado, você não tem passe livre pra tratar as outras pessoas mal, sabe? Todo mundo tem problema na vida, cara. Todo mundo tem trauma. Então, não me venha com essa justificativa de só por causa do que te aconteceu, você pode ser escroto com todo mundo. Porque, às vezes, a pessoa com quem você tá sendo maldoso, que você tá sendo um ogro com ela, talvez o trauma dela seja infinitamente pior que o seu e ela não tá fazendo isso, entendeu? Então, eu gostei muito desse livro, eu fiquei muito surpresa e eu favoritei mesmo, porque a partir daqui, esse daqui foi o ponto chave, a virada de chave da minha história com a Tessa Dare, porque foi a partir desse livro que eu falei, cara, eu estou sendo muito idiota de não estar lendo mais livros dessa autora, porque eu amei esse livro muito, até que eu fiquei pensando, será que eu não devia ler Uma Semana para Se Perder de novo? Talvez eu tenha lido errado. E a partir daqui, todos os livros que eu lia da Tessa, eu me envolvia, eu me apaixonava, então eu me surpreendi demais. Agora, um livro que é um clássico e ficção científica, que é o Flores para Algernon. Eu via a Pan Gonçalves falando desse livro e eu me emocionei muito com o vídeo dela sobre esse livro. E aí eu falei, cara, sobre o que é essa história? Fui pesquisar. E aí a sinopse, gente, é legal, mas ficção científica não era um gênero que eu consumia muito, entendeu? Eu ficava, cara, eu acho que eu não vou curtir, porque não é um gênero que eu consumo muito. Até hoje ainda é um gênero que eu consumo menos, né? Falei, cara, mas não sei, mas ela falou tão bem desse livro que eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, se eu desse uma chance, e se eu desse uma chance, e se eu desse uma chance. Mas o que mais me prendia era a questão de ser fora da minha zona de conforto. Não era fantasia, não era romance de época, não era romance atual, não era hot, não era, tipo, nada disso. Era um gênero que, principalmente na época que eu comprei, eu quase não consumia. E aí eu falei, mas eu fiquei com ele no meu subconsciente por um tempo. Eu fiquei martelando a ideia de ler esse livro, eu fiquei marinando ali
aquela vontadezinha, eu fiquei trabalhando aquela vontade em mim. Fiquei, mas eu acho que eu vou gostar. Ah, mas agora eu acho que eu não vou curtir mais. Ah, e no final eu ficava pensando, cara, eu tô há tanto tempo questionando se quero ou se não quero ler esse livro, que no final o livro não sai da minha cabeça. Então eu não esquecia esse livro. Mesmo quando eu tava pensando que eu não ia curtir, eu não esquecia o livro. Aí eu falava, cara, eu acho que eu vou precisar ler. Comprei o livro. E aí quando eu comprei, eu ainda ficou na minha estante por um tempo, porque eu não comprei e comecei a ler de cara, sabe? Eu comprei e deixei ele na estante. Falei, deixa eu pensar aqui, vou pensando. Eu olhava pra ele, falava, será que agora é o momento de ler esse livro? Aí eu pegava um romance de época, falava, não, vou ler um romance de época. Será que agora eu leio esse livro? Não, vou pegar uma fantasia. Será que E aí teve um dia que eu não tinha nenhum outro livro pra ler. Que era uma época que eu comprava os livros e eu já lia logo pra não ficar livros empacados na minha estante sem ler, sabe? Que é uma coisa que hoje em dia eu devia praticar. E aí, acabou todos os outros livros que eu tinha comprado. Eu falei, acho que tá na hora de ler esse livro. E peguei. Gente, olha o tanto de marcação que tem nesse livro. Ele virou um favorito da minha vida, entendeu? Tem resenha sobre esse livro aqui no canal. Eu fiquei impactada com essa história num nível que eu falei, cara, ainda bem que eu dei uma chance pra essa história. Ainda bem que eu paguei a minha língua. Ainda bem que eu tentei sair da minha zona de conforto. Porque esse é um livro que me fez questionar tanta coisa, que me fez trabalhar tanta coisa em mim, que ele mudou minha vida, assim, minha forma de pensar. Ele fala muito sobre empatia, ele fala muito sobre a forma como a gente encara algumas situações do nosso cotidiano, sobre amizade, sobre amor próprio, sobre enfim, gente, sobre tanta coisa. Esse livro me emocionou tanto, esse livro... não sei, gente, esse é um livro que até hoje eu olho pra ele na estante e vem aquela memória afetiva de, meu Deus, que momento especial foi a hora que eu tava lendo esse livro. E aí eu tenho vontade de reler, e esse vai ser um livro que eu vou reler várias vezes na minha vida, porque realmente foi um livro que me surpreendeu demais. E hoje em dia eu agradeço muito a Paola que escolheu sair da zona de conforto. E por último, gente, mas não menos importante, o Cidade de Bronze. Cidade de Bronze, eu já vou falar pra vocês uma coisa que talvez outras pessoas pensem também, e eu acho que vai ser legal falar sobre isso aqui no canal. No começo da minha vida de leitora, eu era uma pessoa que, quando eu descobria que eu gostava de uma coisa específica, eu consumia só aquilo que eu achava que eu gostava. Eu tinha estabelecido que eu só gostava de romance de época, que eu só gostava de histórias que tivessem amor, e que eu só gostava de... Se fosse romance de época, tinha que ter duque, visconde, tinha que ter um cara com título. Se fosse fantasia, tinha que ter romance, tá? Enfim, essa era o estereótipo que eu tinha criado dessa personagem Paola, que só gostava de coisas X específicas. E nessas coisas X específicas, não tava os livros de fantasia que o foco é na construção do universo, que o foco é nas tramas políticas, e que o romance estava em plano de fundo ou talvez nem existisse. Eu achava que eu não gostava disso. Fora isso, eu também tinha colocado na minha cabeça que eu não gostava de histórias que se passassem no deserto. Não sei por quê. É porque, eu não sei, era o clima da história. Eu gostava daquele negócio de Londres, aquele negócio de alta sociedade, de tramas de fofoca, que não sei o que, rainha, realeza, enfim. Eu achava que era só disso que eu gostava, e que eu não gostava de pessoas passando perrengue no deserto. Basicamente era isso que eu achava, sabe? E esse livro tinha tudo que eu achava que eu não ia gostar. E isso eu já li esse livro, gente, é mais recente, tá? E a Paola, que escolheu ler esse livro aqui, ela escolheu mais uma vez pelo hype. Porque eu acho que foi o GF que eu vi falando sobre esse livro. E ele falou de um jeito que eu fiquei com a estreia na cabeça. Eu falei, mas será que eu tento de novo? E eu tinha lido um livro que se passava no deserto e que também tinha essa pegada, que eu falei pra vocês que eu não curtia, que era A Rebelde no Deserto.
E a Rebelde do Deserto eu realmente não tinha curtido tanto assim. Eu acho que eu dei 3 estrelas pra Rebelde no Deserto. Falei, eu acho que realmente não é um livro que me prenda tanto, que não é um livro que me envolva tanto. Então, quando eu peguei esse livro aqui, eu falei, vai ser mais um Rebelde no Deserto, que eu vou tentar ler e não vou curtir. E olha que esse daqui é um calhamacinho, né? Falei, mas será? Mas será? E aí veio a Paula consumista, que ficou falando aqui no meu ombro assim, ai, mas a capa dele é tão linda! Ai, mas ele é tão bonitão, ele é capa dura, a capa dele é dourada, que não sei o quê. Aí a Paola consumista, que por motivos errôneos, decidiu comprar esse livro. Quando eu decidi comprar esse livro, eu não comprei assim de imediato. Que eu ficava pensando, cara, mas ele é caro. Ele é caro, ele é caro. Mas aí eu tinha decidido que eu queria o livro, sabe? Mas eu fiquei, não, mas ele é caro, mas ele é caro, mas ele é caro. Coloquei na minha wishlist e ganhei esse livro. E eu falei, é um sinal, hein? Tá aqui, ó, o cartãozinho. Foi a Aline que me deu esse livro. E aí, quando eu ganhei, eu falei, agora eu acho que eu vou ter que ler, né? Porque foi um presente, eu vou ter que ler esse livro, não vai ter jeito. Comecei a ler e eu paguei minha língua tantas vezes também nesse livro, gente, porque eu estava tão envolvida, eu estava tão imersa nesse universo, que eu só queria saber de ler. E eu li esse livro, ele tem tipo umas 700 páginas, eu li em uns 4 dias, sabe? 3, 4 dias. Eu estava viciada na história, eu amei o livro e também falei sobre ele aqui no canal. Na verdade, todos esses livros eu acho que tem uma mini resenha deles aqui no canal, só pesquisar que você vai achar. E aí, cara, esse livro aqui, eu fiquei... Não, gente, é sério. Todos esses livros que eu falei pra vocês nesse vídeo, eles me deixaram esse sentimento de, tipo, cara, como eu sou trouxa. De ficar achando, tipo, estipulando do que eu gosto, do que eu não gosto. Você não sabe se você vai gostar da história ou não até você tentar ler a história. Até você dar uma chance. E realmente pode ser que você não goste? Pode ser que você não goste da história mesmo, entendeu? Pode ser que você estabeleça na sua cabeça que você não vai curtir e você realmente não curta. Só que o negócio é que às vezes você é surpreendido de forma positiva. Às vezes você pega uma leitura que você não dava nada por ela e você se surpreende. Você fica, caramba, por que eu não li esse livro antes, sabe? E todos esses livros que eu falei pra vocês nesse vídeo, eles me deixaram esse sentimento. E eu acho que era por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, pra gravar esse vídeo pra vocês. Porque eu tenho certeza que você aí que tá vendo esse vídeo agora, eu tenho certeza que tem algum livro na sua estante que você não lê porque você fica achando que não vai gostar. Eu acho que eu não vou gostar, eu acho que eu não vou gostar, eu acho que eu não vou gostar. Deixa pra mim aqui nos comentários o livro que você acha que você não vai gostar. Porque aí talvez as pessoas lendo os comentários, elas se ajudem. Ela fala assim, cara, eu também achava que eu não ia gostar desse livro, mas eu li e amei. E talvez isso seja o pontapé pra você pegar essa leitura que você tá enrolando pra fazer. Talvez você só precise de um apoiozinho, alguém que te fala, mas eu acho que você vai curtir, hein? E deixa aqui pra mim nos comentários se você já leu algum desses livros e ele te surpreendeu da mesma forma como me surpreendeu. E às vezes a gente realmente não gosta da leitura, tá, gente? E tudo bem também a gente não curtir, mas você só vai saber se você realmente não gosta daquilo se você tentar. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu amei gravar esse vídeo pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!